Mas tudo bem, faz lá o vídeo dando risada, etc. Mas você olha nos olhos do cara e vê que ele está absolutamente quebrado por dentro, corroído por dentro. Porque isso aqui não é brincadeira, cara. A mãe do cara, a namorada do cara, a família do cara. O Felipe Neto lançou o vídeo hoje e ele realmente quase chorou, fazendo o desabafo dele, colocando para fora o que já tá dentro dele. A gente percebe que ele não tá bem, mas ele mantém esse personagem. Bom, então vamos lá, eu vou fazer um react, comentar o vídeo dele e mostrar para vocês como esse vídeo é de extrema importância. Vamos lá. Hoje eu não tô nem com saco de ficar imitando a Francisca Batista aqui, blá blá blá. Todo mundo já tá sabendo do caso do Everson Zóio, né? Um dos maiores youtubers do Brasil, mais de 10 milhões de inscritos. Ele já tinha sido alvo de polêmicas antes, mas dessa vez foi realmente a maior polêmica que eu já vi qualquer youtuber se envolver. Eu acho que maior até do que o caso do Cossielo. Muita polêmica no Logan Paul? Não, Brasil. Falando de Brasil. Eu vou explicar resumidamente. Deixa eu sentar melhor aqui, porque esse vídeo vai ser tenso. Galera, esse vídeo é longo, mas assiste até o final, porque a pior parte tá no final desse vídeo. E você tem que assistir. Eu vou explicar resumidamente pra você que não tá entendendo. Basicamente, um ano atrás, o Zóio, ele gravou um vídeo no canal dele, onde ele contou a história de que uma ex dele tinha ido dormir e ele foi lá e fez atos libidinosos com ela desacordada. Depois, ele foi num Calma aí. Transou. Ela tava dormindo, ele foi lá e transou com ela. Ele não fala aqui, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele até contou uma historinha que ficou meio subjetiva, que o Felipe vai citar aqui. Vamos assistir pra gente entender melhor. collab, fazer um vídeo em outro canal de uma outra pessoa, e aí ele contou essa história em detalhes, onde ele de fato falou que ela tinha ido dormir dizendo que não ia fazer atos sexuais com ele, e que aí ele esperou ela dormir e contou em detalhes como ele fez isso, né? Isso é classificado, ao rigor da lei, na letra da lei, isso é estupro. Não tem papo, não tem passada de pano, não tem nenhum argumento em defesa do Zóio, não existe argumento em defesa do Zóio. É simplesmente crime, ponto final. Ele ontem veio a público, gravou um vídeo em que ele pediu desculpa, mas foi um pedido de desculpa que eu não vou entrar em detalhes porque o objetivo desse vídeo não é falar do caso dele, é simplesmente inaceitável, ponto. É inaceitável, acabou, morreu o assunto. Mas ele disse lá que ele não cometeu aquele ato e que ele inventou aquela história pro vídeo ficar interessante, que aquilo tudo era uma invenção e que a própria ex dele poderia comprovar isso, e a ex dele, ele até fala que, pô, ela me odeia horrores, se ela quisesse fazer alguma coisa, ela me denunciaria. Sendo verdade ou não sendo verdade, o caso é escabroso, assim, é temerário, é terrível, é angustiante ver isso tudo que aconteceu. Não só pelo fato do que o Zóio contou ter feito, como pelo fato de que levou um ano pra galera perceber que ele tinha relatado um estupro. O que prova que a cultura brasileira não sabe sequer o que é estupro ainda. Pra muita gente que assistiu o vídeo... Não, mas porque também o canal do Everson Zóio é todo feito em cima de brincadeiras, de zoação, de piadas. Então ele faz piada com tudo, literalmente. Por isso que ele tem um histórico de treta, de fazer merda. E, de repente, por essa questão, eu acho que as pessoas não perceberam de cara que foi um ato criminoso que ele fez. Porque, óbvio, eu não vi esse vídeo, esse original. Depois eu vou vir e vou gravar aqui para vocês, se eu achar que for viável. Eu acho que eu nem vou fazer, porque é uma situação muito ruim e eu acredito que ele já deva estar assumindo as consequências. Mas, por ele fazer piada com tudo, as pessoas acabaram não percebendo. Entendeu? De um ano atrás, acho que pra todo mundo que assistiu, porque nunca falou-se nada, ele não fez nada de errado. Provavelmente, sei lá, porque era namorada dele, então, teoricamente, ela não precisaria consentir. Enfim, isso tudo provou o quanto a sociedade brasileira ainda tem, intrinsecamente, machismo e completa falta de visão sobre o que é violência contra a mulher. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Mas eu não tô aqui pra julgar. Pra mim, assim, ó, é absurdo, ponto final. Quem tem que falar o que pensa e aceitar ou não o pedido de desculpa são as mulheres. O que eu tô dada. E agora a coisa vai começar, a chapa vai esquentar aqui. Não, mentira, vai ficar tranquilo, eu vou falar normal. Existe um site... Tranquilo, entre aspas.
Porque ele reprimiu, mas chamado Vice, Ficou que é um dos tão maiores tranquilo, não. portais do mundo. Sério, um dos maiores portais do mundo. Eles fazem diversas matérias jornalísticas, eles têm vários posicionamentos interessantes lá fora, etc. É o segundo maior? Ah, porque se chama Vice. Faltou falar, é o site do Vasco. piadinha sem O graça. Vice é um portal gigante e que tem a sua versão brasileira, né? O Vice aqui do Brasil. E com esse escândalo todo que aconteceu do Zoio, eu já sabia, assim, que era questão de tempo até alguns veículos da antiga mídia, né, da velha mídia, começarem a bater em todos os youtubers. Porque isso é o que alguns jornalistas e alguns veículos mais gostam de fazer. Um youtuber fez merda! Todos os youtubers não prestam! E todo mundo sabe de onde vem isso. Por isso, esse vídeo é tão importante para a comunidade. Começa aqui, a partir daqui, a importância de todo mundo entrar numa união para bater em cima dessa questão, porque a comunidade em geral, por causa dessa repórter e de tantos outros que generalizam uma situação ruim, uma situação muito ruim, nesse caso do Zoio, eles generalizam para prejudicar e bater em cima de todos nós aqui, produtores de conteúdo, porque eles, na verdade, eles é um certo medo, mas na verdade eles estão com muito medo por saber que eles estão perdendo um espaço absurdo e daqui a um breve tempo eles não vão ter mais espaço nenhum e vão ter que ceder para a nossa plataforma. Então, a partir daqui, esse vídeo se torna muito importante para todos nós. Isso, né, galera? Da guerra entre a velha mídia e a nova mídia. É simples assim. O Vice, inclusive, ele é tido como um dos grandes vilões do YouTube lá fora. Tem várias matérias contra youtubers. Eles, inclusive, bateram muito no PewDiePie, né, que é o maior youtuber do mundo, com várias matérias sensacionalistas e etc. Tudo aquilo que eu já falei no passado. E o objetivo é claro. O objetivo é simples e claro. Transformar o termo youtuber na pior coisa possível. Tipo, ser youtuber tem que ser visto como algo nojento, um demérito, algo horroroso. E eles vêm conseguindo fazer isso. Na verdade, muito bem até. Muitos youtubers falam por aí que tem vergonha de se dizerem youtubers. Tamanho trabalho dessa parte da mídia pra humilhar e transformar o youtuber em algo patético. Mas eu nunca... Tá vendo? Então a mídia, a tradicional, coloca o youtuber como se fosse um nada, como se fosse uma porcaria, como se fosse um invasor, um ser, um alienígena, né, que está invadindo a Terra e dominando a humanidade, né, escravizando a humanidade. Eu vejo dessa forma, porque eles batem de uma certa forma tão prejudicial que faz todo mundo olhar negativamente para nós produtores de conteúdo. Então, isso mostra um medo extremo de perder o espaço que eles têm. E isso está acontecendo. Está acontecendo dos dois lados, porque eles estão usando isso, a voz que ainda restam a eles para bater na gente. Nunca imaginei que eles chegariam tão longe. Nunca imaginei. Realmente é difícil de acreditar. Vamos lá. Ao abrir o site do Vice, nesse exato momento, isso é o destaque. Mãe, sou youtuber. Quando você clica, o título da matéria é esse. De racismo ao estupro, os youtubers que escancaram o lado mais sombrio do Brasil. E o subtítulo? Olha só o título de uma matéria de um dos maiores portais do mundo. Olha só. Olha como eles lidam com toda a comunidade, englobando todo mundo. Olha só. Título. Blindados pelos fãs e patrocinados por marcas, os youtubers brasileiros continuam enaltecendo o humor preconceituoso e escroto como forma de ganhar visualizações. Em nenhum momento é dito alguns youtubers, ou um youtuber, ou Zoio, ou tal youtuber fez tal coisa. Não.
todos os youtubers continuam enaltecendo o humor preconceituoso escroto como forma de ganhar visualizações. Isso não é sequer verdade, é mentira. Eu tenho 1.190 vídeos publicados no meu canal em 8 anos de história. E eu nunca fui acusado de fazer humor preconceituoso escroto em troca de visualizações. Nem mesmo na época em que eu fazia o Não Faz Sentido. Que eu assumi depois publicamente que era sim machista, né? Tinha muitas coisas de misoginia e homofobia, que eu pedi desculpas e comecei a trabalhar para ser uma pessoa melhor e levantar campanhas contra tanto o machismo quanto a homofobia aqui no meu canal. Nem eu, com esses vídeos do Não Faz Sentido, fui acusado. O Lucas tem 478 vídeos publicados no canal dele. Também nenhuma polêmica nesse sentido. O Whindersson tem 346 vídeos publicados. Teve uma polêmica anos atrás sobre um caso que ele também pediu desculpa e ninguém mais levou o assunto pra frente. Authentic, 3.348 vídeos publicados, 0 polêmicas. Você sabia? 555 vídeos publicados. Teve uma polêmica uma vez com uma campanha publicitária feita no canal. Nada a ver com o que ela alegou. Castanhari, 310 vídeos publicados. Nenhuma polêmica envolvendo o canal. A polêmica dele é Twitter, não é YouTube. E eu posso ir muito além, galera. Amenic, Iberê, Leon e Nilce, Lucas Lira, BRKS Edu, Muçulmano, Venom, Enaldinho, Lucas Rangel, David Jones, Gato Galáctico, Ted, Desimpedidos, Caracol Raivoso, Selbit, Área Secreta, Luba, Gusta, Muca, Ei Nerd, Minguado, Vilhena, Zangado. Eu posso ficar 2 horas aqui falando em inúmeros YouTube. Pô, esqueceu de mim, Felipe. Caraca, cara. Poxa, e que a gente combinou, cara? Pra citar meu nome também, pô, esqueceu. Brincadeira, hein? Caraca. Youtubers que nunca tiveram nenhuma polêmica voltada ao humor escroto, preconceituoso, reforçando estereótipo, qualquer coisa do gênero. Então, como pode o Vice, através de uma jornalista, implicar no subtítulo da matéria de destaque principal do site que todos os youtubers enaltecem e fortalecem o humor preconceituoso escroto em busca de visualizações? E reparem que eu usei jornalista com aspas, e eu vou explicar por que eu botei essas aspas. Eu tenho uma equipe, galera, por trás de tudo que eu faço, uma equipe de produção, pesquisa de conteúdo, elaboração de roteiro, além dos produtores e o Bruno, que dorme. Eu tenho... Mentira, o Bruno é que organiza isso tudo. Eu tenho uma equipe e eu pedi para um dos jornalistas dessa equipe, que de fato é um jornalista mesmo, eu pedi para ele explicar para mim o que é ser jornalista. E ele me mandou o seguinte: jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. O profissional do jornalismo é responsável por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias através dos meios de comunicação. E ele foi além. Ele decidiu criar um relatório sobre essa jornalista do Vice e mandou o seguinte: a fulaninha da Silva sequer é jornalista e talvez por isso ela desconheça o princípio básico do jornalismo: trabalhar com fatos. Não sou eu que falei isso, um jornalista de fato. Por isso que eu digo que ela foi induzida. Por quê? Se ela for realmente profissional, ela não teria simplesmente feito um texto desse tipo, com esse nível de manipulação, sem ninguém estar por trás dela, induzindo ela a escrever: bota isso aqui porque você vai ganhar mais, talvez, não sei. Ela trabalha para uma empresa. O chefe dela pode ter induzido ela a fazer o texto realmente porque eles têm um objetivo de prejudicar toda a imagem da comunidade do YouTube, entendeu? Eu acho, eu não estou defendendo ela diretamente, mas a gente tem também que olhar o outro lado. Pode ter acontecido isso. Ela vai ter que se pronunciar, dar a cara para bater e se defender, porque da forma que a imagem dela ficou, está muito ruim. Mas vamos continuar. Fato, um profissional do jornalismo. Não há nenhum fato nessa matéria. Na verdade, foi um dos piores textos que eu já li na minha vida. Eu não vou falar que foi o pior, porque talvez eu tenha lido algum texto de um parente homofóbico, defensor do Bolsonaro, falando que a culpa de uma mulher ter sido estuprada foi a roupa que ela estava usando. Mas foi um dos... Mas você tá vendo como que ficou a imagem dessa jornalista? Como o pior texto que ele já tem lido. Então, olha só, ela escreveu um texto provavelmente sendo induzida pelo chefe dela
e a imagem dela ficou completamente suja para todo mundo que enxerga e vê a realidade dos fatos. Todo mundo que segue o Felipe Neto e vê, assistiu o vídeo dele, viu que ela tentou manipular ali a informação. Ela não foi profissional o suficiente para escrever um texto realista, tendo embasamento na informação. Ela não fez nada disso. Então eu pensei automaticamente, pô, ela foi induzida a fazer isso. Os piores textos que eu li em toda a minha vida, e olhem, vocês provavelmente vão concordar comigo. Quando você começa a ler o texto, você percebe que o objetivo da jornalista não foi em nenhum momento falar sobre o caso do Zoio. Foi simplesmente dizer que todos os youtubers são uma bosta. Olhem pra isso. Na verdade, os youtubers representam o futuro e o passado. Tudo ao mesmo tempo. O futuro está na plataforma, nas redes sociais e na velocidade em que ele será visto pelo público. Já o passado é 90% dos conteúdos que eles criam e dizem ser tão inovadores. O desespero em ser visto, patrocinado e compartilhado revelou tudo, menos algo novo. Os youtubers não passam de uma reprise modernizada do que é o humor preconceituoso no Brasil e como ele facilmente é tolerado por nós. De novo, olhem de quem ela está falando. Os youtubers não passam de uma reprise modernizada do que é o humor preconceituoso no Brasil e como ele é facilmente tolerado por nós. É meio inacreditável ver isso saindo das mãos de uma repórter. Uma simples, por mais que ele explica aqui uma situação aqui que daria para a gente entender melhor o porquê que ela externou toda essa raiva que ela tem. Mas não é possível que ela, em sã consciência, escreveu tudo isso vindo dela própria, sabendo que a repercussão dela ia tomar uma proporção tão grande e ficar completamente negativa e completamente suja. Ela assumiu a responsabilidade e pelo que eu entendo, teve influência de gente por trás dela maiores do que ela dentro dessa empresa, justamente com o propósito de denegrir toda a imagem da comunidade em geral. Quem você tá assistindo, tia? O que você tá falando? Galera, eu normalmente cagaria pra esse texto. Eu ia olhar lá e falar, nossa, essa mulher não faz a menor ideia do que ela tá falando, ela não tem a menor capacidade de escrever texto sobre YouTube ou youtubers, e caguei. O problema foi que um dos maiores veículos do mundo pegou esse texto e colocou no topo da home do site, levando milhares e milhares e milhares de pessoas a lerem isso. Então, assim, aí sim se torna um problema. E foi o que eu falei, o Vice já é famoso por bater em youtubers. Lá fora eles já fazem isso. O problema é que quando você vai bater em alguém, qualquer pessoa pública, você precisa, no mínimo, de embasamento. Você precisa ter uma plataforma de argumentação. Por que você está falando o que está falando? Por que os youtubers brasileiros representam tudo isso? Isso é o que a gente esperaria de qualquer jornalista. Mas deu para entender um pouco quando a gente entrou no Twitter dessa jornalista. E a gente percebeu que ela não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Quando ela postou esse tweet. Mas como você chegou no jornalismo? Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Quem sou eu para discordar? Quem sou eu para dizer que ela está errada? E o mais legal, não é tweet velho, foi feito 3 dias atrás. Meu Deus. Inclusive, a gente foi mais a fundo e a gente descobriu no perfil do LinkedIn dessa jornalista que esse é o primeiro trabalho dela como repórter. Ela não tem nenhum background de jornalista, repórter ou qualquer coisa do gênero. Ela foi contratada pelo Vice para escrever textão. O resumo é esse. É claro que a gente não pode generalizar, não tô falando que todo jornalista iniciante é ruim, não, muito pelo contrário, tem muita gente muito disposta aí a estudar, ir a fundo, pesquisar, sabe, embasar. Eu confesso que eu sou admirador daquele programa da Globo, Profissão Repórter, que mostra vários jornalistas iniciantes aprendendo, sabe, a fazer o negócio do jeito certo, indo atrás da informação do jeito certo. E não, ela não é formada em jornalismo, né, como muitos já devem ter imaginado. Mas, de novo, não precisa ter a faculdade de jornalismo para ser um bom jornalista. Aliás, não é nem necessário mais pela lei. Mas vamos continuar lendo o que ela escreveu? Mas tá vendo aí? Tá vendo aí? Porque a instituição pegou essa mulher e botou a imagem dela para ser batida. Por quê? Porque eles pegam ela,
pelo que eu entendi ali, fica muito fácil da gente deduzir de que eles pegaram a pessoa simplesmente porque, vamos achar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de jornalismo, não tem nada, não é famosa, não é nada, é uma pessoa comum, vamos pegar ela, vamos escrever esse texto, botar o nome dela, sei lá, assinar um contrato, fazer um pagamento a ela, por esse texto aí, simplesmente para bater a imagem negativa de toda a comunidade do YouTube. Entendeu? Fica muito fácil da gente pensar nisso. Ela gasta só 2 parágrafos do textão todo dela pra falar sobre o Zóio. Todo o resto é falando dos youtubers. E ela segue com o seguinte: a linguagem de youtubers costuma ser muito similar à de Everson Zóio. Vídeos intermináveis contando histórias e dando opiniões totalmente corriqueiras. Um reflexo da violência simbólica do Brasil profundo. Não. Quê? A linguagem dos youtubers é similar à linguagem do Zóio? Quê? É triste. Mano, sério, realmente escreveu isso? Ela transformou isso em palavra? Ninguém revisou esse texto dessa pessoa? Não é possível, cara. O Zóio, ele já fez vídeo botando fogo no próprio corpo, arrancando um dente com alicate, simulando suicídio pra trollar a mãe. Como é que você me fala que ele representa a linguagem... Ele não citou aí, mas ele foi processado por entrar numa lanchonete de um chinês e dizer que a carne era feita de gato ou rato, se eu não me engano. E tinha um cliente que parou de comer porque ele prejudicou ali o lanche ali do cliente dentro do estabelecimento. Aí o cara foi lá e processou ele. Ele não citou isso aí, mas... se você entrar aqui no meu canal, você não vai ver nada desse tipo. E eu nem faria. Porque, cara... dos youtubers. Isso provou pra mim 2 coisas. 1, ela nunca assistiu o Zóio. 2, ela não entende nada de YouTube. Nada! E o Vice pega um textão de uma mulher que não é jornalista e não entende de youtubers e bota no topo do site falando de youtubers. Ela continua... Ou pegam ela... com o texto pronto, bota o nome dela e lança lá, como se fosse ela que tivesse feito. Continua. Para quem passou a infância assistindo a programas de auditório ou de humor na TV aberta, youtubers só parecem uma reprise digitalizada. Eles são, de certa forma, um reflexo do que há de pior na cultura do país. Mano, a mulher falou que youtubers são um reflexo do que há de pior na cultura do país. Isso é inacreditavelmente irresponsável, mentiroso e movido por um ódio que você não consegue nem entender. E na verdade, assim, eu fiquei pasmo com o quanto de ódio essa mulher tem dentro de si quando ela escreveu. Isso aí ela fala também do Gugu. Para analisar esse trecho, ela falou que o Gugu, que o Ratinho e vários outros profissionais que faziam um trabalho de entretenimento sério, que era bem divertido, tinha muita coisa. E ela fala que todo mundo era o que há de pior. Escreveu esse texto. Ela odeia os youtubers. Odeia! E sempre que uma pessoa sente tanto ódio assim, eu tento entender o que a pessoa tá passando, assim. Por quê? De onde vem essa motivação? De onde vem essa angústia, esse rancor todo? E quando a gente começou a entrar, de fato, nas postagens dela, no Twitter, no Facebook, deu pra entender um pouco. Ela é uma pessoa que declaradamente fala sobre como sofre depressão e o quanto às vezes ela odeia a vida. E deu pra entender o porquê que ela pode ter manifestado tanta raiva nesse texto. Dentre vários posts, agora vem a pior parte. Ela conseguiu associar o caso do estupro do Zóio a mim. Olhem como. Mas não são... Observem, claro que pode ter sido uma... Ele falando ali, ele dramatizou um pouco, mas... É real. É real, a gente sabe que é real. Que ele montou o personagem, manteve o personagem, mas por dentro dá pra ver que é real. Não só as piadas preconceituosas ou causos polêmicos que ganham o dia deles, youtubers. Na mesma semana que o vídeo do Everson foi denunciado, Felipe Neto gravou um vídeo surfando no seu nude vazado. Vazado por ele mesmo, provavelmente.
ela não é formada em jornalismo, como eu falei pra vocês. Sabe em que ela é formada? Em direito. Uma pessoa formada em direito, ela deveria saber que afirmar publicamente que eu próprio vazei meu nude não é só irresponsável e mentiroso, pode configurar crime. Ela não usou um argumento pra justificar isso. Ela não se embasou em nada. Zero. Ela não mostrou um depoimento de alguém que talvez me conhecesse e tivesse algum relato de que eu próprio teria vazado. Nada. Ela simplesmente pegou uma vítima de uma violação de privacidade, do vazamento de uma intimidade, apontou o dedo e falou: Foi ele mesmo que vazou! E achando que não ia ter nenhuma consequência jurídica, foi lá e botou uma palavrinha. Provavelmente! Mas o pior, ela pegou meu vazamento de nude e associou o meu nome a um suposto caso de estupro. O que tem no coração dessa pessoa, mano? E eu não tô aqui pra pagar de vítima também, não, de ficar aqui falando que eu tô sofrendo. Eu transformei em piada, como eu vou transformar em piada todas as vergonhas da minha vida. Porque eu não vou deixar essas coisas me derrubarem, eu não vou deixar essas coisas me destruírem. Sim, eu vou rir de mim mesmo. Mesmo quando eu estiver mal, eu vou rir. Porque a vida é mais legal assim, eu prefiro viver assim, eu prefiro rir dos meus problemas. Agora, eu tive que atender a minha mãe soluçando no telefone, me ligando quando ela soube o que tinha acontecido. Não é pra ver uma pessoa como você e falar que eu próprio vazei meu nude. E sem nenhum embasamento, enfim. E sabe o que é pior? Porque eu tenho certeza que a jornalista tá vendo. A gente achou o seu post no Facebook onde você escreveu o seguinte: o que a galera quer mesmo é amarrar a gente num tronco e açoitar até a morte. É isso que o pessoal quer. Não é justiça, não. O prazer aqui é disseminar mentiras, custe o que custar em nome da fama. A violência sempre fala mais alto. Eu não poderia concordar mais. Foi exatamente isso que você fez. Mas enfim, todos nós devemos nos unir para parar de vez com essa palhaçada. De todo mundo ter que segurar a repercussão e as consequências de um erro e a velha mídia colocando todo mundo no mesmo barco. A gente não pode continuar segurando a consequência de um erro de uma pessoa, entendeu? Eu, por exemplo, sou um cara que sou completamente contra o racismo. Eu acho o ato mais imbecil de toda a humanidade é o racismo. Eu acho que, enfim,